Iniciando agora, nós vamos fazer a nossa prática de pentest. Eu vou indicar para vocês esse site, né, que é o VulnHub, mas tem vários outros que a gente pode testar essas máquinas. Tem o Hack the Box, e cada um tem suas particularidades, né? O Hack the Box, por exemplo, para você fazer o login nele, você precisa fazer um mini CTFzinho. Você precisa basicamente hackear o site para conseguir fazer o login, mas não é nada muito avançado. Esse aqui já é uma mecânica diferente. Você faz o download da máquina e você coloca ela para rodar no seu computador e você acessa ela pelo seu computador. No Hack the Box você precisa baixar uma VPN, enfim, tem toda uma infra diferente, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês essa daqui, 5861. Então, a gente pode fazer o download aqui, né, por torrent, tem toda a descrição e tudo. Depois que a gente fazer o download, a gente vai importar ela pelo VirtualBox. Se vocês nunca tiverem feito isso, eu vou mostrar aqui. A gente vai importar a Place. E quando a gente baixar, ele vai estar nesse formato aqui, ó, de OVA, né? Então já é uma máquina pronta, né? Você não vai precisar configurar nada, você vai ligar ela e vamos fazer o pentest. Então a gente seleciona aqui, né? Próximo, então ele vai importar, já não vou fazer porque eu já fiz. Então aqui já tem tudo configurado, né? Controlador de USB, placa de som, rede, enfim. Então a gente pode iniciar a máquina e iniciar o nosso Kali, né, que é o sistema que a gente vai utilizar para fazer os nossos pentests. Símbolo bonito do Kali, acho que é o Kali 2020. Então, por padrão, né? Os antigos eles tinham outro padrão, mas esse novo, ele é Kali. Você pode trocar isso. Aqui, pronto, a nossa máquina já iniciou, né? Então aqui basicamente a gente tem um terminal pedindo um login que a gente não sabe, mas a nossa máquina está ligando e só com isso já é o suficiente para a gente tentar acessar ela. Então, nossa interface aqui do Kali, né? A gente tem um terminal. Então, não sei se vocês conhecem, né? O comando sudo para a gente logar como superusuário para fazer várias configurações, várias opções, né? Que a gente não pode fazer no modo usuário normal. Então, a gente loga aqui, né, com a mesma senha Kali. Inicialmente, nós não sabemos o IP dessa máquina, né? Mas no VirtualBox, as duas máquinas elas estão configuradas em modo bridge. Então, as duas estão saindo para a internet, normal, né? Então, a gente tem várias formas, né, de adaptar a nossa rede. A rede NAT, então eu faço uma sub-rede dentro da minha rede, mas não é o caso. Esse modo bridge é como se eu tivesse realmente duas máquinas físicas a mais funcionando dentro da minha rede. Então, o meu roteador enxerga como novos dispositivos. E é por estes dispositivos que a gente vai fazer essa varredura. Então, inicialmente a gente tem aqui a placa de rede, né, por onde sai, né, para o meu roteador. Então, eu vou fazer a varredura. Posso fazer tanto com o Nmap quanto com o Net Discover, mas eu vou usar ele agora porque ele tem uma interface mais bonitinha. Se a gente colocar menos help, a gente tem várias opções dentro do Net Discover. Então, várias coisas que ele pode fazer. Então, a gente vai procurar por dispositivos, ou a gente pode filtrar, a gente pode ignorar coisas. Enfim, são muitas opções. O que eu vou usar é esse de dispositivos e vou passar a minha interface TH0. E agora ele vai começar o scan na minha rede, em busca de dispositivos.
Aqui ele já achou vários, né? Então, Samsung, estendo aqui é o meu roteador, 2 telefones. E aqui a gente tem o dispositivo, né, que ele representa essa nossa máquina. Então, essa nova máquina que está na rede, ele é esse dispositivo aqui, né? Ela se apresenta assim na rede. Então, como já achou, posso sair aqui. E para descobrir portas abertas e serviços nesse dispositivo que a gente achou, aí sim a gente vai usar o Nmap. Então a gente vai passar o Nmap menos A para a gente saber versões de sistemas operacionais, serviços e tal, menos o SV para a gente ver portas abertas. Tem várias outras opções que a gente pode colocar, a gente pode passar tudo para o arquivo, enfim. O Nmap é uma ferramenta altamente complexa e a gente pode misturar todas essas opções que ele tem, né, para fazer o que a gente precisa. Mas como é algo simples, então agora eu vou passar só o IP. E agora ele vai começar a fazer a varredura, né? Então, ele meio que vai fazendo um mini relatóriozinho, né? Ele vai documentando as coisas, horário, tudo que ele tá achando. Isso, como eu falei, a gente pode passar para um arquivo e isso já pode auxiliar na nossa última parte de fazer o relatório, né? A gente vai deixar ele rodando aí para achar algumas opções. Pronto, aqui o nosso scan já terminou. Então, a gente tem o scan report do IP, né? Então, ele diz latência, ele me diz as portas, estado, o serviço e a versão. Então, a gente tem inicialmente um SSH, né, na porta 22, nessa versão. A gente tem a porta 80, né, que é sempre um padrão que a gente usa para o HTTP, que vai rodando este Apache. Dentro dessa porta 80, ele fez algumas pesquisas por diretórios, né, utilizando o robots.txt, que é uma forma de buscar diretórios, né, que já foram filtrados, enfim. Ele achou alguns aqui, né, então o ONA, a gente pode procurar, né, algum HTTP-server, cabeçalhos, enfim. Então, como ele achou esse /ONA, a gente pode usar ele. Tem outra forma também de ele procurar vários arquivos, né? Mas isso ele vai procurar todos os arquivos possíveis dentro daquele site, né? Que é o Dirbuster, que é outra ferramenta, que ele é só para procurar diretórios dentro de arquivos, aí você tem que ir olhando um por um e tudo, dá um certo trabalho maior. Então, aqui a gente já deu a sorte dele achar algo interessante aqui, dentro desse ONU. Então, o que a gente pode vir aqui no Firefox e realmente procurar por este IP, né? 117/ONU. Aqui ele vai redirecionar a gente para esse site. Como a gente tem algum serviço que está desatualizado, possivelmente a gente tem algumas vulnerabilidades nesse serviço. Então, nós precisamos procurar um exploit ideal para aquele serviço, né? Nós temos algumas formas. Você pode criar o seu exploit na mão. Isso requer um nível de conhecimento maior, um pouco mais de trabalho. Nós temos uma base de dados chamada MSF Console, né, uma ferramenta que ele te dá vários exploits. Então, pode ser que o que você precise já existe lá, ou você vai precisar baixar e importar para o MSF Console ou rodar à mão. Então, isso fica a seu critério. Então, o que a gente vai procurar? O OpenNet Admin. Ele já me mostra 2 aqui, né? Então, esse aqui não veio padrão nele. Eu importei e vou mostrar para vocês como importar. Caso vocês não encontrem em alguma base de dados, porque você pode importar outras bases de dados. Por padrão ele vem em Postgres, mas você pode colocar outras bases de dados nele e, consequentemente, né, outras versões, então ele vai ter outros exploits.
caso você não ache em nenhuma versão ou base de dados, você pode usar esse site que se chama ExportDB, que nele a gente tem diversos exploits para diversos tipos de vulnerabilidades e sistemas. Então a gente tem Windows, Linux, PHP, Lua, enfim, tudo que você imaginar. Então a gente coloca o que a gente quer, ele já me dá para a versão que eu quero, né, 18.1. Então a gente vai fazer o download. Eu já fiz o download aqui, ó, mas eu vou importar para vocês e mostrar como foi. Então a gente vai abrir outro terminal aqui. Então agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar copiar o arquivo que a gente fez o download para uma pasta específica, da onde o Metasploit ele puxa os dados. Então eu renomeei o arquivo, né, porque eu já tinha importado ele com esse nome. Então eu renomeei ele para a gente ter uma noção. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai copiar o arquivo que eu fiz o download, que eu coloquei o nome dele de OpenNetAdmin.rb, e eu vou copiar ele para essa pasta específica, que vai ser a user exploit modules e exports. Ok, copiou. Aqui, se a gente procurar, talvez ele não atualize, então vou fechar aqui. Esse console. Se ele não atualizar na hora, a gente pode só dar um update nele para ele ler os arquivos de novo. Então a gente procura pronto, e aqui ele já apareceu o OpenNetAdmin que eu importei. Então, caso ele não apareça na hora, né, que vocês estão pesquisando, só fechar o programa que já resolve. Então, agora como a gente vai usar esse exploit? A gente vai dar um use, o nome dele. Pronto, aí ele já está dizendo que eu estou usando uma configuração, né, para esse exploit, que ele é um payload de Linux. Então agora a gente vai ter que configurar qual é o host que vai receber o ataque e qual é o nosso host, certo? Se a gente der um info com o nome desse exploit, ele vai dar todas as informações que ele precisa, certo? E as coisas que ele tem. Então, ele é um comando de injeção, um exploit, né, o nome dele, qual é o rank, ele é um rank excelente. É muito legal ver isso, porque te passa confiança quando você precisa de algo que realmente funciona, assim, não é um teste, não é um caso simples. Então, o que ele vai realmente precisar? O R-host, né, que é o nosso alvo, que no caso é aquele nome 2008.0177. E aparentemente só isso. As outras coisas já são padrões. Alguns ele pede o nosso IP, né? Então a gente tem que colocar um IP local. Mas no caso, ele vai precisar só do host externo. Então a gente vai dar um set rhost com o IP. Se eu não me engano é esse mesmo. Peraí. É um set, tá. Então, um set aqui. Pronto, ele já setou
o nosso rhost como esse host específico. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai simplesmente dar um exploit. Ah, pronto, ele pediu lhost também. Então, a gente vai dar um set lhost e eu vou precisar dar o IP da minha máquina. Então, vamos ver aqui qual é o IP da minha máquina, que eu não lembro de cabeça. Então, vai ser o 92.180.17. Ok. Pronto, setado. Agora ele vai. Pronto, agora ele tá rodando o exploit. Ele pode demorar um pouco, dependendo da complexidade da máquina. Pronto, então depois que ele terminou de rodar todo o exploit, né, ele vai conseguir acessar a máquina. Então, eu posso listar arquivos, certo? Porém, eu não tenho permissões de adentrar esses arquivos. Eu estou em um nível de usuário que não me permite fazer quase nada. Então, eu preciso encontrar informações para conseguir um acesso melhor. Então, essa parte é mais de exploração mesmo. Você não consegue adentrar as pastas, mas você consegue listar as coisas que tem dentro das pastas. Então, se eu der um lsconfig, ele vai me dar as coisas que tem dentro de config. Né? Então, nessa parte, é muito importante você conhecer a arquitetura do sistema que você está trabalhando, porque arquivos específicos do Linux, eles vão estar em pastas específicas, que não necessariamente são essas que aparecem para a gente. Então, para poupar trabalho, eu vou mostrar para vocês já o que a gente vai precisar para descobrir o usuário e uma senha para a gente conseguir um acesso remoto via SSH. Então, a gente vai estar acessando a seguinte pasta. Então, com esse comando, a gente consegue ver os arquivos que tem dentro das pastas. Então, dentro dessa específica, a gente tem algumas informações sobre os usuários. Então, eu vou estar dando um cat. Como eu estou acessando a pasta, eu não posso dar um cat direto. Então, eu tenho que passar todo o caminho daquele arquivo para ver se eu consigo visualizar o arquivo. Ah, pronto. Pronto, então o que ele me informou? Que eu tenho autenticação básica, né? Que o nome é área restrita e a coisa mais importante, né? Informações sobre os usuários. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai seguir essa dica dele e dar um var nesses arquivos, nesse arquivo específico. Então, aqui é basicamente o lugar onde fica guardado o hash das senhas do usuário. Então, a senha dele é isso aqui, mas se eu colocar isso direto para logar, ele não vai funcionar, porque está configurado está codificado em hash. Então, a gente precisa quebrar essa senha de alguma forma. A gente já sabe que o nome do usuário é Douglas, então a gente tem o usuário e a senha, porém uma senha codificada, que nós vamos aprender a descriptografar.